Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante você ter a sua Bíblia, seu caderninho de anotações para darmos início à nossa mensagem. E peço que você tome nota do título, amado, que chama-se O Cristão e a Prosperidade. O Cristão e a Prosperidade. E já está estabelecido por Deus a sua lei com relação à vida de cristão, com relação à sua prosperidade, porque ela acontece. Quando nós nos aproximamos de Cristo, a prosperidade, amado de Deus, ela é certa, ela acontece, conforme as tuas obras, conforme as tuas obediências, diante do ensino, diante da palavra, conforme o teu olhar espiritual para a palavra, absorvendo a espiritualidade. Porque quando se trata de semear, de ser generoso, aquele que é avarento tem dificuldade de viver essa palavra. Mas o verdadeiro cristão não. Ele entende que para o caminho da prosperidade, a lei de Deus tem que ser praticada. E eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira evidência que vamos ler, em Gênesis capítulo 8, verso 22. Gênesis capítulo 8, verso 22. E aqui está a lei de Deus estabelecida para sempre, para a vida do cristão, para a vida daqueles que se aproximam diante do seu trono, diante da sua graça, diante de Cristo. E assim diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, que é o plantar, e a ceifa, que é o colher. Então, essa é a lei de Deus estabelecida, amado de Deus. Para que você colha, existe o semear. Para que você venha ceifar, existe o plantar. E isso em tudo na vida. Se é em tudo na vida, então, na prosperidade, nos dízimos e nas ofertas não pode ser diferente. Vamos a uma outra evidência, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para com o cristão, para a sua vida de prosperidade. Lucas capítulo 16, verso 10. Vamos também a essa evidência. Lucas 16, 10. E assim diz, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quem falou essas palavras, amado, é aquele que sonda mentes e corações. E Jesus afirma claramente: aquele que é fiel a mim, num pouco será também sobre o muito. Porque senão nem começaria a plantar, nem começaria a semear. Então quem é fiel mesmo, não olha as circunstâncias, não olha a força do vento, não olha as dificuldades. Jesus afirma: quem é fiel no pouco também será no muito. E é bem claro também as palavras do apóstolo Paulo, que diz, amado de Deus, que quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. Quem menos planta, menos colhe. Aqui são as leis de Deus com respeito à prosperidade do cristão. Então ninguém pode ir contra essas palavras. Ninguém. Pode surgir avarentos e mais avarentos,
tentando atrapalhar a fé daquele que é cristão. Mas, por ele ser cristão, por ele servir a Cristo, a obediência sempre será para com a palavra de Deus. Jesus deixou isso bem claro: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E existem muitas pessoas, até os da própria casa, né, que questionam essa vida de generosidade, essa vida de semear do cristão. Mas não adianta, aquele que é cristão verdadeiro é fiel. Jesus diz claramente: é fiel tanto no pouco como também no muito. Peço também que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, que é nessa evidência que Paulo afirma, quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. Aí vai da fé de cada um, da determinação de cada um, da generosidade de cada um. Porque isso é individual. Cada um tem uma medida no coração de servir a Deus, de ser participante do corpo de Cristo, de se esforçar, de dizer: eis-me aqui. Cada um tem uma medida, amado de Deus, e cada um colherá de acordo, com as suas plantações. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. A sementeira e a colheita. Veja que nós lemos lá atrás também, falando de sementeira e colheita, Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, O plantar e o colher e o ceifar. A sementeira e a colheita. Verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Aí é a escolha de cada um, como cada um quer servir a Deus. Porque, em muitos casos, é como diz um dito popular nordestino, para mim o pirão é primeiro. Para mim o pirão tem que ser primeiro. É para mim primeiro. Só que aquele que é cristão, que é generoso, ele diz diferente: para o reino de Deus, para a casa do meu Deus é primeiro, depois para mim. Porque num trato de dízimos e de ofertas, amado de Deus, Deus sempre pede a primícia de toda a tua renda, como diz lá em Malaquias 3,10, de toda a tua renda. Primeiro para Deus as primícias. Então, já no reino de Deus não tem esse negócio, o meu pirão primeiro. Primeiro é o reino de Deus. Quem pensa assim são pessoas egoístas, que só pensam primeiro em si. E no reino de Deus não pode haver esse fruto, egoísmo. Aquele que já venceu esse fruto da carne, amado, diz sempre: eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua palavra, as primícias primeiramente para ti. Então, assim é a vida do cristão na prosperidade. Abra agora a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, verso 2. E aqui vemos claramente que primeiro é para Deus, nesse testemunho aqui de Abraão. 7,2 de Hebreus, capítulo 7, verso 2. Para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. Está falando aqui de Melquisedeque, que veio ao encontro de Abraão depois da matança dos reis e o abençoou. Mas Abraão primeiro separou o dízimo de tudo e entregou a este Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, amado de Deus, esse é o caminho da prosperidade de um cristão. Primeiramente para Deus, as primícias, não pode ser diferente. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Então, tudo que vem em nossas mãos de prosperidade, primeiramente, tem que ser separado para Deus. Este é o caminho da prosperidade. Não pode ser diferente. Em muitos corações há militações, em muitas vidas, de tocar aquilo que pertence a Deus. Depois eu dou, mas eu vou precisar usar urgente, para as minhas necessidades. Depois eu levo.
E não pode ser assim. Primeiramente, a Deus. Existem algumas admoestações, amados, para a vida do cristão e a prosperidade em sua vida. Eu peço que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, verso 4. Porque é certo que o cristão ele vai prosperar quando ele passa a viver os ensinos de Deus. Essa é a maneira certa, tá, de prosperar. Porque existem muitos outros caminhos que ao homem parece direito, né? De prosperar através do roubo, através da desonestidade. Esses não são caminhos de prosperidade, sim de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza. Mas o caminho da prosperidade é este, é plantando no reino de Deus, na casa de Deus e servindo. É este o caminho da prosperidade de um cristão. Provérbios capítulo 23, verso 4. E assim diz, amados de Deus, nesta evidência, Provérbios capítulo 23, verso 4. Para a vida do cristão que é próspero. 23, verso 4. Não te fatigues para seres rico. Esse é o conselho de Deus, hein? Para o cristão e a prosperidade. Porque certamente a prosperidade vai cercar a vida daquele que é cristão, daquele que serve a Deus. É naturalmente. Porque se ele planta, ele vai colher. Mas Deus dá uma advertência aqui. Não te fatigues para seres rico. Não aplique nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Então Deus diz aqui, amado de Deus, que a riqueza para a vida de um filho de Deus deve ser considerada nada. E quando é considerado nada, embora você tenha que cuidar e administrar muito bem, você não tem um coração nisso, na riqueza. Você não é uma pessoa avarenta, injusta, que se vê necessitado, padecendo, fechar-lhes a mão. Quando temos o coração na riqueza, isso acontece na vida de muitos, né? Por aí afora. Muitos famosos que são prósperos, mas quando o necessitado passa ao lado, nossa, é avareza pura. Vá trabalhar, como eu sempre trabalhei. Então, são essas as palavras da pessoa que é avarenta. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, então Deus aqui já considera a riqueza como nada. Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. E é isso que acontece, né? Muitas famílias ricas, pai e a mãe que trabalhou a vida inteira juntando, e depois que parte deste mundo deixou para os filhos que nunca se esforçaram, que nunca estiveram do lado do pai ou da mãe, os ajudando nas suas empreiteiras, né? Nos seus trabalhos, nas suas vigílias, noites, né? Dia, lutando, buscando prosperidade para casa. E enquanto o filho estava lá dormindo e babando, estava o pai e a mãe se matando. Para quê? Para juntar e depois partir desse mundo, amado de Deus. E deixar tudo para quem não se esforçou, para quem não merece. Embora a Bíblia diz que o homem de bem deixa a herança para os seus filhos. Deixar a herança é uma coisa, né? Que todos nós queremos os nossos filhos bem aparentados, né? Protegidos. E a prosperidade é essencial para que eles venham ter paz em suas vidas. Uma moradia certa, né? Porque quantos não são filhos por aí que se casam e vão morar de aluguel? Um caminho de sofrimento. Então é importante sim o homem de bem deixar herança para os seus filhos, mas não aplicar o coração na riqueza, mas sim na palavra de Deus. Se Deus diz que não podemos fitar os olhos naquilo que não é nada, então o que é mais importante em nossas vidas é a palavra de Deus, que é o ouro refinado, a pérola de grande valor.
Então é nela que o nosso coração tem que estar aplicado, amados Deus, em nome de Jesus. Também vamos às advertências aqui, porque o cristão e a sua vida de prosperidade não pode existir avareza. Tem que haver generosidade nesse coração, para que ele seja bem sucedido em tudo, na sua prosperidade. Abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 3, verso 11, e vamos a essa evidência. Lucas capítulo 3, verso 11. E assim diz, amado de Deus: respondeu-lhes Jesus, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo, reparta com quem não tem. Então, essas palavras de Jesus Cristo está se dirigindo àquele que é próspero, aquele que tem condições nessa vida. Não pode ver o seu próximo padecendo de pão e necessitado e fechar-lhe o coração. Isso não pode acontecer. O cristão que é próspero, ele tem que viver essas palavras de Jesus Cristo. Aquele que tiver uma túnica, reparta. 2 túnicas, reparta com teu próximo. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então essa é a vontade de Deus, que ninguém neste mundo aqui padeça da miséria. Mas aquele que tem condições, está sempre estendendo a mão, sendo generoso, ajudando, repartindo, faça isso. Essa é a vontade de Deus. Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. Essas são advertências para que a avareza não esteja em seu coração. Mas com essas atitudes de generosidade, assim deve ser o caminho do cristão. As suas ações. Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, aqui em Eclesiastes está a sabedoria para a vida do cristão e a prosperidade. Nunca, amado de Deus, fechar a mão, nunca repousar a mão, mas sempre estendida, servindo, semeando, plantando as suas contribuições na casa de Deus. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou ambas igualmente serão boas. Então, amado de Deus, assim declara a sua vida, vivendo essa palavra, nunca repousando a mão, sempre semeando. Quem semeia pouco, pouco se fará. Quem semeia muito, com abundância também se fará. Acabamos de ler quase agora, em 2 Coríntios 9, 6. Vamos a outra evidência, Provérbios, capítulo 19, verso 6. Provérbios, capítulo 19, verso 6. E assim diz, nesta evidência: ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presente. Então, amado de Deus, é melhor ser generoso, Por mais que tenha muitos que o adulam, paparicam demais. Mas é melhor ter amigos do que inimigos, não é isso? No final do verso. E todos são amigos do que dá presente. Melhor ter amigos nessa vida do que inimigos, Então, seja generoso. Sempre. Porque certamente presentes, uma vida de desapego, ela faz com que venhamos ter amigos e não inimigos nesse mundo. E quem é louco, para querer ser inimigo de uma pessoa boa, generosa? Eu desconheço. Isso me fez lembrar Isaac, quando roubou a primogenitura de Esaú, para que ele se reencontrasse com seu irmão novamente. Ele preparou presentes para enlarguecer o coração do irmão. Então ele tinha essa sabedoria, que o presente realmente alarga o coração daquele que
está se tornando seu inimigo por questões poucas. Então, isso é um passo importante, um presente para enlarguecer o coração daquele que se fez seu inimigo por poucas coisas, né? Então, realmente, melhor ser generoso em o nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim, amado, vamos à última evidência. Abrindo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, verso 44. Deuteronômio, capítulo 28, verso 44. Vamos a essa evidência. Deuteronômio, capítulo 28, verso 44. Por fim, a nossa mensagem. E assim diz, 28, verso 44 do livro de Deuteronômio. Estamos falando aqui do cristão e a prosperidade. Então, esta palavra é para o cristão e a sua prosperidade. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Então aqui está dizendo claramente que isso vai acontecer na vida do cristão. Ele emprestará a muitos, mas não pedirá emprestado. Essa palavra, com o tempo, ela vai se cumprir, amado de Deus, na vida de todos que trilham o caminho da generosidade, que vivem a semeadura, com amor diante de Deus. Isso há de se cumprir na vida de todo cristão. Em alguns momentos pode não estar acontecendo, mas estamos plantando, estamos semeando. E vai chegar um momento em nossas vidas que a prosperidade vai ser abundante ao ponto de você não pedir nada emprestado para ninguém, e sim ter para emprestar. E eu recebo que isso aconteça na sua vida, na nossa vida, na vida de todos os cristãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que serve, que planta, que semeia, que é generoso. Assim eu declaro isso na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E com essa última evidência eu me despeço de todos vocês, com o tema o cristão e a prosperidade. E todo o conhecimento e a sabedoria da palavra, eu declaro ela criando raízes profundas no seu coração, em o nome de Jesus Cristo. E um abraço a todos, amados de Deus. Obrigado pela sua companhia, do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima, anjos eleitos mais que vencedores. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé
sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.